Mas os problemas materiais, os instintos ainda falando bem alto na intimidade do próprio coração, e a inclinação ao personalismo e à vaidade, à prepotência e ao amor próprio, muitas vezes são obstáculos para que essa faculdade seja fonte de iluminação, para que essa faculdade floresça nos médiums, para que isso seja, esse passado, né, seja reeducado, seja resgatado. Então, com isso, os médiuns todos menosprezam, todos, né, os médiuns que não estão que não fazem, não agem assim, ou desculpe, que se deixam levar por essas fragilidades, eles acabam menosprezando os dons mediúnicos conferidos com vistas ao aperfeiçoamento. Porque a mediunidade nos é dada de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o compromisso que nós assumimos antes da nossa reencarnação. E aí, o que nós fazemos? O que os médiuns fazem? Eu falo fazemos porque eu me incluo nisso, porque eu sou médium sensível. Né? Fogem ao serviço, muitas vezes fogem ao serviço sob alegações pueris, infantis, repudiam a faculdade, temerosos de sofrimento. E a gente até comentava isso no estudo passado, que muitas vezes o médium chega na casa espírita e fala: eu não quero ser médium. Né? Como se a opção fosse nossa. Com medo de sofrer. Negligenciam as tarefas quando ele resolve ser médium, desenvolver a faculdade, negligencia as tarefas para ele que ele assume e trabalham com má vontade. Exatamente porque quando Emmanuel nos fala que se você quer evoluir, seja honesto, observe suas tendências, pela falta de conhecimento de si mesmo, o médium se deixa levar por todas essas fragilidades que nós falamos anteriormente. E aí ele é vítima do desânimo, da má vontade, né? E aí ele não estuda, então ele cultiva dúvidas infundadas, porque sem o estudo, realmente, as dúvidas aparecem, e aí vem o medo, vem o bloqueio, né? Vem a improdutividade. Porque quando eu não conheço o caminho que eu vou trilhar, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho medo. E aí revelam insegurança interior. Isso tudo é obstáculo para que as manifestações se deem de forma espontânea e com clareza. Então, deturpam a função mediúnica. Abraçam práticas estranhas ao pensamento doutrinário e atendem a objetivos inferiores, dissociando o trabalho de intercâmbio do Evangelho, esquecendo que a mediunidade, por si só, ela é neutra. O que importa é o que nós fazemos com ela. Então, se nós vivenciamos a nossa vida, não é? Atendendo a objetivos inferiores e dissociando esse trabalho de comunicação com o mundo invisível, sem o Evangelho, nós realmente não estamos cumprindo, valorizando aquele cargo que nós recebemos e recebemos e valorizando o encargo que nós, né, deveríamos, os talentos
que nós recebemos. E aí André Luiz nos fala que é o seguinte: preparados nós viemos. Porque ele fala no capítulo 3, o centro dos mensageiros, que é o local onde se preparam médios e doutrinadores, né? Ele fala o seguinte, que no livro Os Mensageiros, ele fala assim: médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Raros triunfam, porque quase todos estamos ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. E aí nós não trabalhamos, nós buscamos, nós nos escondemos através do desânimo, da negligência, do materialismo, do personalismo, da vaidade, e aí realmente nós não cumprimos. Ele fala que no centro dos mensageiros são preparados e daqui, ele fala, daqui saem centenas e milhares de médiuns e doutrinadores, de pessoas que estão destinadas a levar o socorro, o consolo, o apoio a cada um que os procura. Mas, né, quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumental inútil. Mas preparados nós somos. Então a gente vem, como nós viemos a gente vem com o esquecimento do passado, nós deixamos nos levar pelas nossas tendências, né? Porque o nosso passado se apresenta através das tendências. E não trabalhamos as causas das aflições atuais, e com isso nós não nos tornamos instrumento útil da espiritualidade para com o próximo. E sendo a mediunidade aqui na Terra, de modo geral, oportunidade de resgate e reabilitação, a deserção, a negligência, implica o não resgate de compromissos do passado. E aí agravam as responsabilidades pelo que nós não construímos no presente e não reconstruímos com relação ao passado. Ou seja, todas essas tendências que nós viemos para serem reeducadas, nós conservamos, continuamos. E aí nós agravamos as nossas responsabilidades. Porque Leon Denis nos fala o seguinte, que nós recebemos da providência divina inúmeras ferramentas para que a gente possa reconstruir, recompor o nosso destino. Mas que o nosso livre-arbítrio, ele não é ilimitado. E que nós temos uma limitação para recompor esse destino. De um lado, nessa linha reencarnatória nossa, de um lado nós temos o livre-arbítrio, ou seja, nós temos o nosso passado, né? Nosso passado, que nos limita, que nos domina muitas vezes, se nos deixamos levar por essas tendências. E, numa ponta, então, nós temos o resgate do passado. E nós temos uma lei que nós não podemos infringir mais. Então, veja bem, nisso aí, o nosso livre-arbítrio fica entre o resgate do passado que nós temos que fazer, mas que muitas vezes somos dominados, e aí o nosso livre-arbítrio nós mesmos limitamos, e por isso nós continuamos infringindo a lei, porque não aproveitamos o que a providência divina nos deu exatamente para que resgatássemos esse passado
e não continuássemos infringindo a lei. E aí agravamos as nossas responsabilidades. Então, se nós desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, nós temos que nos educar, transformando o coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Eu lembro uma vez que eu ouvi o Chico falando o seguinte, que ele aprendeu com certeza com os benfeitores espirituais, mas que não foi só com os benfeitores espirituais que ele aprendeu. Que ele aprendeu com certeza com todos aqueles. O aprendizado dele para que ele continuasse exercendo o mandato mediúnico dele foi através também daqueles irmãos que o procuravam nos dois planos da vida, em busca do socorro, né, e em busca da melhoria, para que sanasse as suas aflições. Então, ele não só aprendeu com os benfeitores espirituais, mas com aqueles, com os necessitados do caminho. E ele aprendeu com a dor do próximo, com a dor do outro. Então, se nós desejamos, né, sublimar essa faculdade e melhorar realmente a nossa faculdade mediúnica, nós temos que buscar o atendimento, a vivência, junto aos que nos procuram em busca do socorro. Ou seja, através do estudo e do trabalho, através da caridade. Porque, veja bem, eu ter a mediunidade, ver, né, sem compreender o que acontece comigo, ou ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Então, André Luiz nos fala nos Missionários da Luz, né? Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar os sentimentos. Porque dos nossos sentimentos vão sair os nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Não existe aperfeiçoamento mediúnico sem que nós nos purifiquemos, sem que nós sublimemos a nossa individualidade. Nós não podemos deixar que a nossa persona, todas essas facetas da nossa personalidade abafem abafem o nosso espírito, né? Não deixe o nosso espírito, o nosso eu se manifestar. Então, a personalidade que nós assumimos aqui, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser burilada.